Marcos capítulo 2, por gentileza, se você puder, abra sua Bíblia comigo, Marcos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, Marcos capítulo 2, o versículo de número 1, quero ler com você, pode ser assentado mesmo, Marcos capítulo 2, todos encontraram? Amém? Diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quantos? Por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que se diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Irmãos, esta manhã eu queria compartilhar com vocês algo sobre esse texto. Aqui a Bíblia nos conta um momento que Jesus está em Cafarnaum, Jesus está em casa, e como era de costume, onde Jesus estava, a multidão estava cercando Jesus. Tinham aqueles que cercavam Jesus à espera de um milagre, tinham aqueles que cercavam Jesus porque queriam ouvir as palavras que Jesus tinha para dizer, tinham aqueles que cercavam Jesus por causa do pão que Jesus multiplicava. Jesus mesmo diz isso, quando ele multiplica pães e peixes. No outro dia a multidão vem e ele diz: nós estamos seguindo por causa do pão e do peixe. Então tinha aqueles que seguiam por causa de milagre, que queriam um milagre, ou que queriam ver Jesus fazendo o milagre, aqueles que queriam ouvir as palavras de Jesus, aqueles que estão atrás de Jesus por coisas materiais, ou seja, pelo alimento que ele podia multiplicar, e aqueles que seguiam Jesus porque o amavam, é o caso dos discípulos, e tantos outros que estavam próximo, porque as palavras de Jesus, a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, realmente contagiava os seus corações, e eles amavam, queriam estar perto dele, porque o amavam. E quando Jesus está em Cafarnaum, está dentro de casa, a Bíblia diz que a casa está cheia, ninguém consegue entrar, pessoas estão desde a porta, nas janelas, todos ali dentro ouvindo Jesus, uns por milagre, e também tinha um grupo que seguia Jesus porque queria criticar Jesus. É o caso dos fariseus, dos escribas, os religiosos que estavam ali procurando ver uma falha em Jesus, se ele iria falhar em algum discurso, queriam arrumar algo para acusar Jesus. Então todo esse grupo está dentro daquela casa ouvindo Jesus. Mas o que me chama a atenção esta manhã para falar com você, nem são as pessoas que estão ali para ouvi-lo, mas aquele que está do lado de fora. E a Bíblia diz que tem um paralítico do lado de fora da casa, e esse paralítico, ele precisa acessar Jesus, ele precisa ir até Jesus,
ele precisa estar diante de Jesus. E na história que nós lemos nesse texto, conta para nós, e eu queria ver pelo menos 2 tipos de pessoas, para a gente pensar e aplicar para a nossa vida. Porque aquele paralítico, ele tem um alvo, ou ele tem uma necessidade, ele precisa chegar até Jesus. Chegar até Jesus pode mudar o destino da vida daquele homem. Chegar até Jesus pode mudar completamente a história daquele paralítico. Então ele precisa chegar até ele. E aí eu percebo 2 tipos de pessoas. Quando aquele paralítico está próximo da casa e ele precisa entrar, a Bíblia diz que tem pessoas que estão barrando a entrada daquela casa. A Bíblia diz que tem um grupo de pessoas que estão fechando a porta, não deixa ninguém entrar. Ninguém pode acessar aquela casa, porque as pessoas estão ali impedindo. Então a primeira coisa que me faz pensar esta manhã, é que existem pessoas na nossa vida, que só servem para barrar o nosso caminho. Existem pessoas na nossa vida, que elas estão muito mais para fechar uma porta, para impedir a gente de avançar. Existem pessoas na nossa história, na nossa vida, ou que cercam a nossa vida, que parece que elas foram colocadas ali, só para impedir você de chegar aonde você deseja, onde você sonha. Você tem um sonho, às vezes você tem um projeto, você tem um alvo para alcançar, mas existe um grupo de pessoas que não te deixa caminhar, que não te deixa avançar, que não deixa você chegar onde você quer. Aquele paralítico, ele está dizendo, preciso acessar Jesus, eu preciso chegar até Ele, mas tem gente na porta barrando, tem gente na porta dizendo, aqui ninguém entra, aqui não tem lugar para mais ninguém. Eles barram a porta. E eu fiquei pensando esta manhã, levantei pela madrugada para orar, e aí Deus me foi trazendo essa palavra no meu coração, para a gente refletir esta manhã. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas com as quais nós temos andado? Que tipo de pessoa? Qual é a situação? A gente está andando com quem? As pessoas que nós andamos facilitam o nosso caminho ou atrapalham? As pessoas com as quais nós nos aconselhamos, eles abrem ou fecham portas para nós? As pessoas com as quais nós temos andado, facilitam ou impedem o acesso, o meu e o seu acesso ao seu destino, ao destino onde você quer chegar, ao propósito de vida que você tem? Aquele paralítico, ele não consegue acessar a casa por causa de uma coisa, não é porque ele não quer, não é porque não tem ninguém para carregar ele, porque tinha. Aquele moço não consegue acessar a casa pela porta, porque tem gente barrando o seu caminho. Deixa eu perguntar para você esta manhã, tem alguém barrando o seu caminho? Queria refletir com você esta manhã. Tem alguém que está ali travando você de avançar, travando algumas áreas da tua vida, travando sonhos na tua vida? Aquele paralítico, tem alguém que está impedindo ele de avançar. Agora a Bíblia também diz que aquele homem tinha 4 amigos, e os 4 amigos, o que aqueles homens fazem? Aqueles homens sabem que aquele paralítico, ele precisa acessar Jesus. Aqueles 4 amigos sabem que aquele homem paralítico precisa entrar naquela casa, o destino dele vai mudar se ele entrar ali. E o que aqueles homens fazem? Eles veem que a porta está fechada, mas a Bíblia diz, e nós lemos o texto, que eles fazem o que, gente? Eles pegam o paralítico, além de ter trazido ele até a casa, eles fazem o quê? Sobe ele pelo telhado, abre o telhado, desce aquele paralítico pelas cordas, sim ou não, pela maca, e coloca ele de frente de Jesus. Então eu aprendo uma outra coisa, que existem pessoas que vão nos ajudar a chegar onde nós precisamos chegar. Existem pessoas ou existem amigos que não vão medir esforços,
para ajudar você a chegar onde você sonha. Existem amigos que, se encontrarem uma porta fechada para a gente, eles vão nos ajudar a dar a volta, eles vão nos ajudar a subir o telhado, eles vão nos ajudar a abrir um outro caminho, mas eles estão com um objetivo, que é ajudar você, ou me ajudar, a chegar onde nós precisamos chegar. Eu aprendo nesta manhã com essa palavra, que existem lugares que nós precisamos acessar, que às vezes a gente não vai acessar sozinho. O paralítico não conseguia acessar aquela casa sozinho, ele não conseguia chegar até Jesus sozinho, precisava de ajuda. Então, se tem pessoas que levantam para barrar o caminho daquele homem, Deus levantou outros 4, que vão ajudar aquele homem a chegar, a acessar aquela casa que sozinho ele não conseguia. Então eu aprendo esta manhã, meus irmãos, que tem gente que pode nos ajudar a chegar em lugares que sozinhos nós nunca conseguiríamos chegar. Tem amigos que vão conseguir abrir portas para a gente, que sozinho a gente não conseguiria abrir. Tem pessoas que vão nos conseguir colocar em lugares, ou vão conseguir abrir a nossa mente, dar uma palavra para você, que sozinho você não vai conseguir. Às vezes é uma ideia que a pessoa vai te dar, que você nunca tinha pensado naquilo, mas por causa de uma boa palavra, pode fazer você acessar um sonho, acessar um projeto, que sozinho você nunca conseguiria chegar. Então qual é a minha mensagem esta manhã? É a gente parar um pouco e pensar: quem são os nossos amigos? A gente está andando com quem? Com quem nos dá acesso, ou quem é impedimento da nossa vida? Eu queria te convidar essa manhã a pensar sobre isso, porque você precisa caminhar com quem vai dar acesso a você, a lugares que você sozinho não chegaria. A gente precisa daqueles amigos que, quando você está assim, mais ou menos, ele te dá a mão e diga assim: não desanima não, você vai conseguir. Não desanima não, você vai chegar lá. Ô Léo, pode me dar só mais um pouquinho de retorno, por favor? Não desanima não, que você vai chegar, você vai vencer, você vai avançar. Se precisar, conta, eu estou aqui para te ajudar. Então, deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Então olha para alguém próximo de você e diga assim: meu irmão, ande com quem te dá acesso. Tem um crente aqui comigo essa manhã? Outra coisa que eu quero pensar com você esta manhã: se você está tentando acessar algo e não consegue, porque tem pessoas impedindo você de acessar, lembra que Deus pode colocar no teu caminho outros 4, outras pessoas que vão te ajudar a dar a volta para você acessar o lugar que você precisa acessar. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Segunda coisa que eu aprendo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que tem gente que pode barrar, ou pode nos dar acessos, sim ou não? E quem é que vai escolher essas pessoas? Quem vai escolher essas pessoas? Quem vai escolher essas pessoas? Você ou Deus? Você. Deus pode te mostrar, mas você tem o livre arbítrio para decidir com quem você vai caminhar. Sim ou não, igreja? Sim. Segunda coisa que eu aprendo: Jesus está na casa, é um ambiente de milagres. E aquele moço que está do lado de fora, ele quer entrar, ele quer vir até Jesus. E da mesma forma, tem gente que barra e tem gente que facilita. Então eu quero pensar isso agora no contexto de igreja. A gente sabe, meus irmãos, que muitas pessoas não conseguem acessar a igreja, não conseguem acessar a casa de Deus, por causa que conheceram pessoas que foram um instrumento para barrar. Tem gente que fica na porta para barrar o acesso de novas pessoas chegarem na igreja. Como assim, pastor? Porque dão mau testemunhos. Você já ouviu alguém dizer assim: para ser crente igual fulano? Deus me livre. Quem já escutou isso? Não, eu não vou lá naquela igreja sua não vou lá na igreja não, porque, lá o fulano, o ciclano, comprou, não me pagou. Já escutou isso? Sim ou não, gente? Me prometeu, não cumpriu, me deu um prejuízo tão difícil. Tem gente
que precisa vir à igreja, precisa acessar Jesus, mas não vem porque conheceram pessoas que são muito mais impedimento para que outros venham para a igreja do que acesso. Conheceram pessoas que por causa do testemunho, por causa da fala, por causa de atitudes, eles são como aqueles que barram a porta da igreja. Eles são como aqueles que, quando a pessoa quer acessar, ela não consegue acessar, porque ele está ali impedindo de alguma forma, com o seu testemunho de vida. Agora, a gente sabe também, que se na igreja, e a gente pensar aquela casa como um lugar, onde está Jesus, um lugar de milagres, a gente pode pensar na igreja. A igreja é um lugar onde Jesus está presente, é um lugar onde a palavra é ministrada. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus? É um lugar onde pessoas precisam acessar, mas para que pessoas acessem a casa de Deus, acessem a igreja, não podemos ser impedimento para essas pessoas. Eu não posso ser um homem ou uma mulher, eu não posso ser uma pessoa que está sendo um bloqueio para que outros venham. Eu não posso, com a minha atitude ou com o meu mau testemunho, ser um bloqueio para que outros acessem a igreja. Então quem que nós precisamos ser? Nós precisamos ser como aqueles amigos que traz acesso aos paralíticos para a casa de Deus, que traz acesso àqueles que estão fora da presença de Deus, para entrarem na casa de Deus, para ouvir o evangelho, para ouvir a mensagem de salvação, para terem acesso a Jesus. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui esta manhã. Então hoje eu preciso pensar isso. Primeiro, pensar com quem eu ando. Segundo, pensar como eu estou na casa de Deus. Quem eu sou na casa de Deus? Eu sou o impedimento ou eu sou um acesso? Aí eu preciso pensar na vida da minha família, na vida dos meus amigos. Quem eu sou nessa história? Eu sou um impedimento ou eu sou um acesso? Porque a gente tem que pensar os dois lados. Eu tenho que pensar com quem eu estou andando. Se quem eu estou andando me dá acesso, é um impedimento. Mas eu preciso olhar para mim e pensar: quem anda comigo, acontece o quê? Quem anda comigo, eu sou na vida daquela pessoa um impedimento para o evangelho, ou um impedimento também de sonhos. Tudo que fala comigo eu digo, não, vai dar ruim. Tudo que fala comigo eu sou um problema na vida daquela pessoa. Eu sou um impedimento ou eu sou um acesso? Tudo que a pessoa fala comigo, eu sempre tenho uma palavra para poder animar, sempre uma palavra de motivação. Eu sou um acesso a essa pessoa para trazer ela à casa de Deus. Eu sou um acesso a essa pessoa para que ela conheça o evangelho. Quem sou eu nessa história? A vida é como uma estrada de mão dupla, sim ou não, gente? Vai e vem. É uma via de mão dupla. Então nessa via de mão dupla, eu paro para pensar com quem eu ando, mas eu também tenho que lembrar alguma coisa: algumas pessoas andam comigo. Então eu tenho que pensar, eu não quero andar com quem é impedimento, eu quero andar com quem é acesso. Mas eu tenho que lembrar também que a outra pessoa vai escolher se vai andar comigo, e as pessoas vão querer andar comigo se elas descobrirem que eu sou um acesso e não um impedimento. Então eu queria que você pensasse esta manhã: a gente não pode ser um impedimento na vida da esposa. O homem não pode ser um impedimento na vida da mulher. A esposa não pode ser um impedimento na vida do homem. Pelo contrário, o casal, um precisa ser via de acesso para o outro. Posso ouvir glória a Deus aqui esta manhã? Pais, a gente não pode ser um impedimento na vida dos filhos. A gente tem que ser na vida dos nossos filhos o quê? Um acesso. No trabalho, você não pode ser uma pessoa que com tudo que chega em você você trava todo mundo, não deixa ninguém crescer, não deixa ninguém avançar, não deixa ninguém crescer mais do que você. Ser um impedimento, não pode. A gente tem que ser no trabalho o quê? Um acesso. Nessa vida, meus irmãos, a gente tem nesse texto um exemplo. Aquele que é impedimento, ele trava a bênção do outro, ele impede que o outro alcance aquilo que ele quer alcançar, ele impede que o outro acesse aquilo que ele sonha acessar.
Então eu não posso ser impedimento em lugar nenhum, nem aqui na igreja, eu não posso ser impedimento na família, eu não posso ser impedimento para os meus amigos, eu não posso ser impedimento no trabalho, mas em nome de Jesus, eu posso e eu preciso ser um acesso. Pergunta para quem está perto de você, diga assim: meu irmão, você, quem é você? O que fecha ou o que abre portas? Será que vale um glória a Deus aqui esta manhã? Nós, em nome de Jesus, seremos aqueles que abrem portas. Tem alguém na sua vida que você lembra assim, pensa assim: nossa, a melhor coisa que aconteceu foi eu ter conhecido fulano, que por causa daquela pessoa, ele me deu uma dica, ou ele me deu uma sugestão, ele abriu uma porta para mim, ele me falou, depois que eu conheci aquela pessoa, eu consegui subir eu subi pelo menos um degrau na vida. Conhece alguém assim? Deixa eu ver, conhece ou não? Agora a gente conhece também umas meia dúzia. Quando você lembra, você pensa: meu Deus, que atraso de vida. Sim ou não, gente? Ah, eu conheci fulano, mas foi um atraso, um impedimento. Conhece ou não conhece? Conhece. Lembrou do nome dessas pessoas? Sabe qual é o problema, irmão? O problema é quando alguém lá do outro lado começa a pensar assim: quem foi um atraso da minha vida? Aí vai e lembra seu nome. Aí vai, lembra meu nome, misericórdia. O bom seria, se as pessoas que passaram pela nossa vida, se elas pudessem lembrar de alguém que deu acesso, e elas pudessem lembrar do nosso nome, e ela pudesse pensar assim: nossa, ainda bem que eu conheci o pastor Carlos, porque depois que eu conheci ele me deu uma palavra, ele me deu uma direção, ele conversou comigo, nossa, que bênção, que alívio que foi. Depois que eu conheci a Ana Paula, ela me deu uma palavra, me deu uma direção, me deu uma ideia, mudou minha vida, consegui chegar onde eu queria. Deixa eu ver um crente aqui que pode dizer um glória a Deus aqui esta manhã, ou alguém dizer assim: não, ainda bem que eu conheci a outra Ana Paula, o Leomar. Quando eu conheci eles, foi um sorriso que eles deu, eu vim para a igreja, conheci Jesus, minha história mudou. Do que alguém lembrar e falar assim: quando eu conheci fulano, eu até saí da igreja. Por que você não está na igreja mais? Não, por causa do fulano, me decepcionei, fez assim, fez assado, não aguento voltar. Esse texto me faz aprender que tem gente que barra a porta, e tem gente que abre, nem que seja o telhado, mas para nos dar acesso. Deixa eu ver, glória a Deus aqui essa manhã. E o que eu quero hoje, eu quero orar por você, nesse domingo de manhã, a gente está fechando o mês de julho, e eu queria hoje fazer algumas orações com vocês. Primeiro, eu queria hoje que nós pudéssemos orar e pedir a Deus para nos dar sabedoria, para a gente escolher com quem nós vamos andar. Eu queria que nesta manhã nós pudéssemos orar e a gente pedir ao Espírito Santo para que coloque no nosso caminho pessoas que vão nos dar acessos, pessoas que vão abrir portas. Eu já disse aqui uma outra vez, tem porta que a chave dela não é dinheiro, tem porta que a chave dela não é currículo, tem porta que a chave dela não é a idade que você tem, tem porta que a chave dela não é o que você já fez até hoje, tem porta que a chave dela não é experiência de vida, tem porta que a chave dela é o amigo que você tem. Ou não? Claro. Então esta manhã eu quero orar com você. E eu queria junto que nós pudéssemos pedir ao Senhor: meu Deus, põe pessoas no meu caminho que vão abrir portas para eu passar,
que vão me ajudar a acessar lugares. Você quer orar assim comigo esta manhã? Então vamos ficar de pé. Coloca a mão no teu coração por um minuto. Com teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta manhã. E a oração, ó Deus, que nós viemos hoje fazer coloca no nosso caminho pessoas que vão nos dar acesso. Meu Deus, coloca no nosso caminho pessoas que vão abrir portas para nós. Meu Deus, coloca no nosso caminho aqueles, ó Deus, que vão nos ajudar a dar a volta por cima. Pessoas, ó Deus, que vão abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, ó Deus, porque se tem uma porta fechada, essa pessoa vai poder dizer para mim, a porta está fechada, mas vamos dar a volta por cima, vamos pelo telhado, vamos chegar lá, você vai vencer. Deus, coloca na vida desta igreja, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada marido, de cada esposa, Senhor, coloca na nossa história pessoas que vão nos dar acesso. Oh Deus, mas também nós te peço hoje, tira do nosso caminho aquelas pessoas que só servem para travar a nossa vida, aquelas pessoas que só servem, ó Deus, para fechar a porta, aquelas pessoas, ó Deus, que têm o prazer, ó Deus, de atrapalhar, ó Deus, a nossa caminhada, aquelas pessoas que parece que têm prazer, ó Deus, de ser impedimento na nossa vida, tira essas pessoas do nosso caminho. Pai amado, eu oro também nesta manhã junto com a igreja, faz de nós, cada um de nós nesta igreja, aqueles que serão pessoas que vão dar acesso, ó Deus, que quando uma pessoa conhecer o membro desta igreja, que quando alguém, ó Deus, conhecer cada um de nós, que as pessoas possam olhar para nós e verem em nós não um impedimento, mas um acesso, não alguém que complica, mas alguém que facilita, que as nossas palavras, ó Deus, possa facilitar a vida de outros. Ó Deus, não deixe a gente ser um impedimento nesta igreja, meu Deus, não deixe a gente ser um impedimento para que outros venham aqui, mas que eu e toda a igreja, cada membro desta igreja, cada pessoa que esta manhã, que sejamos um acesso para que outros cheguem à tua casa no nome de Jesus. Pai, por isso então nós oramos, Pai, por isso então nós cremos nesta manhã, fechamos esse mês de julho, já olhando para agosto, já olhando para o restante desse ano, e pedindo ao Senhor, que pessoas estejam no nosso caminho, para nos ajudar a alcançar, ó Deus, aquilo que precisamos alcançar ainda este ano. É o que nós oramos, é o que nós cremos, ó Deus, agora na autoridade do nome de Jesus. Tomamos posse desta palavra, tomamos posse desta manhã, queremos andar com quem, meu Deus, vai nos abrir portas, mas também que a gente seja instrumento para abrir portas para a vida de outros. Oramos no nome de Jesus. Pai, eu também quero orar agora pelas famílias. Tira, Deus, da reta, do caminho dos nossos filhos, pessoas que vão atrapalhá-los, pessoas que vão impedi-los, ó Deus, de fazer a tua vontade. Deus amado, tira, Espírito de Deus, do caminho da nossa esposa, dos maridos, pessoas, ó Deus, que serão um atraso de vida na vida deles. Tira, Pai, da nossa casa, da nossa família, esse tipo de situação, mas que no nome de Jesus, que os nossos filhos, que os nossos cônjuges, que a nossa família, que a nossa casa, conheça pessoas que vão nos dar acesso, mas que também a gente seja pessoas de acesso, para que o teu reino cresça, em nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã, crendo nesta verdade, hoje e para sempre, e todos aqueles que creem, digam, amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus?